O princípio que defendemos sempre é o mesmo, né? Da transparência, da isonomia de tratamento entre as empresas brasileiras para resolver os problemas que nós temos enfrentado há mais de 50 anos, com o atual sistema tributário, o mais iníquo e injusto sistema tributário do mundo. Segundo os levantamentos do Banco Mundial, é o 184º pior sistema tributário do mundo e que proporciona o 124º pior ambiente de negócio do mundo e que concentra hoje um contencioso tributário, administrativo e judicial de 75% do PIB, segundo o INSPER, que dá 7,5 trilhões. Mais de 90% do contencioso tributário do mundo está no Brasil. É uma proeza, é uma estupidez só brasileira esse acontecimento. De resolver a inadimplência, que já acumula 5 trilhões, 50% do PIB, de dívida ativa. Todos os anos, 200, 300 bilhões, aumenta a dívida ativa da União, Estados e municípios, com a inadimplência do pagamento, para colocar fim à guerra fiscal, só desses 5 tributos, que custam 350 bilhões por ano, 3,5% do PIB. A sonegação, que é estimada em 800 bilhões por ano, o custo burocrático da administração desse tributo, que passa de 100 bilhões, de 1% do PIB. Essas iniquidades destruíram a economia de mercado, a competitividade e o ímpeto de crescimento da maior potência econômica das Américas. Quer dizer, o Brasil deveria crescer tanto quanto cresceu os Estados Unidos e Canadá e não cresceu. Ficou para trás pela estupidez do mais estúpido e canalha e covarde sistema tributário que concentra a riqueza, deixa os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. É esse sistema que nós estamos liquidando hoje, botando no fogo do mármore do inferno, com a 7 palmos, a 7 metros de profundidade, que é que nem tiririca, né? E que tem na mente, na visão das pessoas, ainda achando que o novo modelo tem alguma coisa a ver com o modelo que nós estamos encerrando. Nada a ver. Não dá para olhar nada para trás no retrovisor. Tem que olhar no para-brisa, para frente e para cima, porque o novo sistema IVA 5.0... Primeiro, eu não sei se vai ter serviço para o comitê gestor, porque se o sistema for totalmente eletrônico, cobrança instantânea 5.0 no modelo Abuab, crédito financeiro, destino, alíquota por fora, não vejo nenhum contencioso, até porque vai ser uma só lei sepultando mais de 35 mil normas tributárias vigentes. É isso que vai acontecer. Simplicidade, transparência, concorrência, competitividade, a volta do crescimento econômico, fortalecimento das empresas, melhorar o desempenho das empresas, melhorar a empregabilidade das empresas, enfim, é uma nova ordem econômica do regime do pior capitalismo que tem no mundo, é o brasileiro. O mais pesado, mais severo, vai ter um capitalismo realmente com uma regra capitalista liberal, que é a nossa economia de mercado. Então, eu não tenho preocupação com fiscalização, com trabalho, comitê gestor. A minha preocupação é que o que nós pregamos, o legislador desta casa, que quer um sistema simples, de crédito financeiro, nunca mais crédito escritural, instituição tributária, de FAO, não queremos mais nada disso. Isso é tranqueira do passado. Nós queremos um sistema simples, direto, funcional, que tenha acesso. O ideal seria não ter nenhuma alíquota diferenciada, tudo no cashback nós poderíamos dar às famílias mais pobres, está aqui o Reginaldo que defende isso, né? Uma devolução maior. Infelizmente, o legislador resolveu dar alíquota diferenciada por pressão de setores produtivos. E eu sei quais são. Se precisar falar, um dia eu falarei. Nós não precisávamos fazer alíquotas reduzidas. Nós temos o cashback, que é uma ação que já está desenvolvida no Brasil e que pode ser muito bem utilizada. Desse sistema vai ter o banco de preço de compra, vai ter tantos ganhos que eu não vejo defeito. Os pequenos defeitos que tem, aqui
a consultoria tributária da Casa, ouvindo todos vocês, todas as audiências públicas, eu não tenho dúvida, vai ser o maior, mais importante projeto econômico da história do Brasil. Vai ser de 7-1 no Plano Real, porque o Plano Real foi gigantesco para acabar com a inflação, e eu ajudei a aprová-lo, eu ajudei a defendê-lo. Parabéns, Hildo Rocha, esse grupo tem uma responsabilidade imensa para com o Brasil. Que Deus os abençoe e ilumine a todos que estão trabalhando positivamente para consertar, porque perfeito é só Deus. Primeiro, nosso grande objetivo é termos um IVA 5.0, o que pressupõe nenhuma relação com atuais impostos ISS, CMS, IPI, PIS, COFINS. Então, não podemos olhar pelo retrovisor. Temos que olhar para frente, pelo para-brisa e para frente, e muito à frente. Então, o ponto central da mudança é eliminar todos os efeitos indesejáveis do atual sistema tributário brasileiro, que é o pior do mundo, né? Em 190 países, o Brasil ocupa a desonrosa posição de 184 pior, o que derruba a colocação brasileira para 124 pior ambiente de negócio. Então, primeiro, o que nós queremos eliminar do atual sistema? O crédito escritural. Ele é a fonte de toda a sonegação, da corrupção, do contencioso, do desmando. Temos que eliminar o contencioso. Para eliminar o contencioso, tem que ter uma só lei. É o que nós estamos fazendo. Uma só lei, uma só cobrança, eletrônica, 5.0, e no lugar do crédito escritural, crédito financeiro. Só vai existir crédito financeiro, porque o crédito escritural ele é manipulável. A maior incidência de multas, atuações, é todo em cima do crédito. Então, com a tecnologia 5.0 que existe no mundo hoje, é possível, e o Miguel Aboab vem mostrando isso, e várias experiências no mundo que foram mostradas aqui hoje, né, de que é possível nós fazermos isso. Cobrança destino. Nós cometemos muitos equívocos ao longo das décadas da cobrança de origem, que ensejou a guerra fiscal, que tem um custo anual, né, de 200 bilhões de renúncia de ICMS. Né? Nós também vamos eliminar as renúncias federais de 150. Só no campo das renúncias fiscais são 350 bilhões que serão eliminados dos preços relativos da economia. Depois nós vamos eliminar o custo da burocracia declaratória de 100 bilhões. Vamos eliminar também a inadimplência de 200 bilhões por ano, que forma a maior dívida ativa do mundo. Então, eliminando o contencioso, a possibilidade de inadimplência e zerando o custo burocrático, você diminui o contencioso, você diminui a sonegação de 800 bilhões que o Brasil tem hoje. Então, o objetivo é fazer com que as empresas brasileiras tenham o melhor ambiente de negócio do mundo. Faz 40, 50 anos que temos o pior ambiente de negócio, por isso que o Brasil parou de crescer. Porque a economia de mercado, ela existe para quê? Ela existe para abastecer a população. Do quê? De bens e serviços. Então, o nosso imposto vai chamar o imposto e contribuição de bens e serviços, que é o que a população consome. E quem é que produz esses bens e serviços? O produtor rural, industrial, comercial, prestador de serviço. Para quem que eles fazem isso? Para servir a população. Por sua vez, a população, as famílias, são consumidoras. E elas também são empregadas desses meios de produção e também são donas dos meios de produção. Então, uma economia de mercado é íntegra. Então, nós estamos tratando aqui da base consumo. Depois tem a base renda e a base patrimônio. Mas a base consumo brasileira é a pior, onde estão todos os problemas, né? 80% dos problemas. Por isso que eu tenho convicção de que o nosso modelo de cobrança, aqui está o pessoal que é técnico, eu penso assim, meu raciocínio é bem simples. Eu sou produtor rural. Eu comprei insumo, matéria-prima, comprei máquina, equipamento, combustível, paguei com nota fiscal, me creditei. Vendi minha produção, recebo o meu crédito de volta. O meu crédito fica nas nuvens, esperando, sem nenhuma relação com o de trás com o de frente. No momento que eu vender, o elo seguinte, está resguardado o imposto da indústria que comprou, a indústria pagou os 25, está nas nuvens. A indústria produziu, manipulou, vendeu para o varejista, ele recebe de volta. E o varejista comprou, vendeu, recebe de volta. E não há vaso comunicante de um com o outro. Meu raciocínio é bem simples para o modelo de pagamento compartilhado que se chamou Split Payment, né? Que é o modelo porque a tecnologia você pode fazer um débito e vários créditos, né?
Hoje é possível isso. Então, o modelo Aboab, o princípio que eu aprendi, que eu venho pregando há 10 anos, é isto: simplicidade absoluta. Só tem crédito quem tem crédito. Não tem crédito presumido, não tem crédito ficto, não tem crédito nada. Não tem substituto tributário, não tem default, não tem nada. Se o Simples foi bom para o Brasil, que eu tive a honra de ser relator em 2006, e entrou em vigor em 2007, hoje 95% das empresas estão no Simples, e estão no MEI. São 7, 8 milhões de Simples, né, e 15 milhões de MEI. Esse modelo vai ser 1000 vezes mais simples que o Super Simples. É isso. A burocracia e a mentalidade quer escravizar o sistema. Não pode. Nós temos que nos libertar de tudo que fizemos até hoje. Simples, direto, funcional, claro, transparente, regra isonômica, e eu não tenho dúvida, o Brasil vai voltar a crescer a taxas de tigre, 6, 7% ao ano. O que impede? Toda essa tranqueirada de iniquidades que nós temos. Né? Não tem cabimento ter 7 trilhões e meio de contencioso tributário. Isso é o que se abateu sobre o Brasil, é pior do que tudo que já aconteceu na Primeira Guerra, Segunda Guerra, destruíram todo o poder econômico desse país e nos reduziram à miséria e à pobreza. Foi isso que o atual sistema tributário fez, só isso. A mudança está correta, o projeto está bem feito, precisa de ajuste fino, só isso, mais nada. Melhorar, fazer a nota fiscal Brasil de sorteio para a pessoa física, né? Visualizar tudo isso transparente e claro. Parabenizo o GT1 e o GT2 está à disposição para trabalhar junto com vocês e com toda a sociedade brasileira aqui representada. Muito obrigado. O modelo agroexportador in natura se deve a um erro de uma decisão. Terminou a Lei Candir em 96, a Lei Complementar 87, com a desoneração das exportações de produto in natura e semi-elaborado, porque os produtos industrializados já eram desonerados na exportação. A Receita Federal, o secretário da época, se negou a fazer o reintegro do PIS/COFINS da exportação dos produtos semi-elaborados e, com isso, o Brasil perdeu o bonde da história. Nos anos que sucederam, 97, nos 10 anos, nos 5 anos seguintes, todo o parque novo industrial esmagador do Brasil foi para a Argentina. Quando o Palocci assumiu, como ele tinha participado conosco das discussões, ele fez um pequeno ajuste, mas aí já era tarde, porque a Argentina dava um reintegro de 4,5% e a nossa briga era uma devolução de 3,6%. Então, não foi uma opção, não foi uma decisão do agricultor brasileiro nem da indústria, porque se há um prejudicado de todo o setor da economia brasileira, é o industrial, que não tem competitividade internacional, nem com o Paraguai. Eu estou aqui há mais de 30 anos. Participei da Constituinte, era secretário da Fazenda do Paraná. Não havia um mínimo de consenso de reforma tributária. E lembro que o Varsano e o Fernando Rezende, professor Varsano, já tinham um projeto de IVA na Constituinte. Eu tenho esse projeto, deve ter guardado em casa, aquele papel azul do IPEA, né, aquela capa azul, que tinha um IVA. Logo que eu, como secretário da Fazenda, conheci o modelo alemão, fruto de um convênio. Eu fui lá no primeiro ano, 87, falei, mas IVA, e nós temos lá 3 impostos. Não tinha ainda a COFINS era fim social ainda naquela época, né? Não estava turbinado como o COFINS. E o PIS também não estava turbinado, e não tinha os outros tributos. Daquele dia em diante, começamos a debater com os auditores alemães, os nossos, no projeto Brasil-Alemanha, e eu falei, uma meta minha no Congresso vai ser a reforma tributária. E logo que eu cheguei, eu falei, olha, eu vou fazer um IVA estadual, porque a presença federal na base do consumo era pequena, só o IPI. Em 88, a Constituinte nos abriu assim, a seguinte partilha. O imposto de renda, nós tínhamos 32%, fomos para 47% da arrecadação nacional. E o IPI de 32% para 57%. Uma sugestão do CONFAS, nós criamos o Fundo de Exportação, de 10% do IPI. E ao longo dos anos, nós fomos acrescentando ponto a ponto até chegar. Hoje é 60% e 50%, imposto de renda 50% e 60%, de ponto em ponto. Mas isso fez com que a União Federal, né, na Constituinte de 88, fosse a forra.
E perdeu também a União, naquela época, os 5 impostos monofásicos, único, de energia elétrica, de combustível, telecomunicações, transporte de minerais, que não era da base do ICMS. Então, nesse momento, em diante, de 88 para cá, a União Federal foi a forra. Aquele ano de 88, a arrecadação não chegava a 23%, era 22 e pouquinho, 22,8%. Nós chegamos a 33, 34, com um acréscimo da União Federal. É verdade que a União Federal, a cada ano que passa, o compromisso dela é maior com a Previdência. E nesses anos, esses 30 e poucos anos, ela diminuiu a sua presença na saúde e aumentou na Previdência. Então, do bolo, a União hoje arrecada 66%, os estados 27% e os municípios 7%. Só que a Constituição de 88 e as outras emendas, os municípios saem de 7 para 20, recebe transferência, os estados de 27 caem para 25 e a União cai para 55. Só que essa conta tem que tirar a Previdência. Só ela sozinha, esse ano, deve dar 10% do PIB. 1 trilhão, quase 1 trilhão de reais, só a Previdência, e não para de crescer. Os estados e municípios, por sua vez, começaram a assumir a conta do SUS, que a União veio empurrando o abacaxi. E hoje não tem um município que gaste menos que 25%, e a obrigação legal é 15%. Né? 12% os estados e a União uns 12% também. Então, esse compromisso, é tudo vinculado. É sim. O orçamento é engessado em mais de 90%, Previdência, Saúde, Educação. 25% estado e município e 18%. Então, precisa prestar muita atenção, os críticos do setor público, que falam que não sabe e que não entende. Começa a criticar o setor público brasileiro. O Brasil só não é melhor porque errou na mão em 65, quando criou esse sistema tributário. Mas era uma época de mudança. O IVA estava começando na Europa. O Brasil achou que estava certo, criou um imposto ao contrário do IVA. Dividiu a base do consumo em 3. Não aumentou o imposto de renda e nem o patrimônio. Então, as 3 bases ficaram... O imposto de consumo foi para 75% da arrecadação, somando folha e fundo de garantia. O imposto de renda não chega a 21% e o patrimonial não chega a 5%. Essa fase não dá mais para olhar para o retrovisor. O IVA que o Bernardo Api, nós fizemos, não tem nenhuma relação com o ISS, com o ICMS, com o IPI, com o PIS, nenhuma, zero. Tanto que daqui para frente nós vamos ter que decidir o que fazer com esse estoque de contencioso de 7,5 trilhões, o que fazer com 5 trilhões de dívida ativa, né? Vai levar muitos anos e vai chegar uma hora que ele pegar a marreta. Esse era um polaco que tinha no Paraná. Como é que o senhor fecha o balanço? Ele falou, pega uma marreta e dá uma marretada no balanço para fechar o balanço, né? Chega uma hora que não tem como fechar o balanço. Então vai ter que fazer um fim do contencioso do Brasil. Limpar isso aqui. Limpar o passado. Então nós temos que pensar grande. Aqui está acontecendo o quê? O futuro do Brasil está assegurado. Era um país que não estava dando certo, vinha de arrasto. Nesses 40 anos cresceu a 2%. Nos últimos 10 anos, a 0%. Por isso que nós brigamos o orçamento. Não tem orçamento. Estamos brigando por 5 bilhões para pagar o... O IVA é um laser intergaláctico. Pode arrecadar isso, pode eliminar o IOF, pode eliminar toda parte da tributação da folha e pôr no IVA, o futuro. O API nunca quis misturar para medo das alíquotas. Tem razão, eu dei razão para ti, né? Para não acrescentar a discussão. Mais para frente... E também, secretários, vamos antecipar a vigência do IVA para a mesma data do governo federal, CBS. É isso. Vamos ajustar os detalhes, mas tem uma coisa. Os estados, os municípios, a União, agora é estado e município. Traga o consenso para nós. Não dá para nós fazer mudança unilateral sem que haja consenso de vocês. Eu mesmo falava com os auditores. Quando cada um queria uma coisa, falei, reúne, né, o Pacto de Brasília e traz pronto o que vocês querem, cada categoria. Nós estamos ali ouvindo associações, em vez de ouvir só confederações. Aqui está correto. As entidades representativas, Concefaz, municípios e a União. Você não pode abrir discussão com entidades menores, tem que ter o sistema representativo nacional.
Todos são em confederações, em grandes entidades nacionais, né? Porque senão você fica perdido, cada um tem um interesse. Ah, porque o sistema não presta para mim? O sistema é bom para todos. Parabéns, API. É uma peça técnica suprapartidária, de interesse nacional, de interesse federativo, de interesse desenvolvimentista, e é o maior programa industrial da história do Brasil, o que nós estamos aprovando. É o maior programa social da história do Brasil. Vale mais que todos os programas de bolsa. E é o maior programa rural. A agricultura começou a deslanchar quando? Quando tiramos os impostos da exportação, na Lei Candir. E eu tive a honra de ser o relator também, além do Simples, Super Simples. Ah, o Simples é bom, é ótimo. Só que o empresário não cresce. No IVA, ele vai crescer. Ele vai prosperar. Ele vai virar médio e grande empresário. Deus abençoe. Desculpe ter falado muito, mas eu acho que precisavam desse momento. Deus abençoe. O Brasil tem uma elevada carga tributária de consumo. 75% de tudo arrecadado vem do consumo e folha. 25% da renda e patrimônio. Se quer diminuir o imposto de consumo, e deve ser diminuído, tem que aumentar o imposto de renda. Porque o imposto patrimonial é muito difícil de aumentar. O imposto de renda nos Estados Unidos representa 50% da arrecadação, e no Brasil 21%. Então, está muito claro. Entre a alíquota reduzida e cashback, eu não tenho dúvida. Se o cashback funcionar no teste que vamos fazer, e vamos fazer um ano de teste, pode trocar pelo cashback, que é devolução personalizada e individualizada. Mas o legislador quis dar alíquota zero, alíquota menor e cashback. Ele deu os dois instrumentos para diminuir a carga tributária dos pobres. É claro que a alíquota reduzida beneficia os mais ricos. Os estudos que temos de tributação renda é que quem ganha 2 salários mínimos até 2, paga 53% de impostos. E o que ganha acima de 30 salários, 29%. Então, além de ser o manicômio tributário, é o mais injusto sistema tributário do mundo. É isso que nós temos e que estamos discutindo. Os dois instrumentos são bons. Se você não tem o cashback, claro, vão para a alíquota reduzida. Como a Europa, todo o país do mundo fizeram. Mas o cashback é fruto da tecnologia, que vai ser a cobrança, padre, do IVA. Vai ser totalmente tecnológico. Funcionando, nós queremos desenvolver para o pobre, lá do nosso cadastro único, primeiro. E depois, com a reforma do imposto de renda, você pode ir migrando, né? Imposto de renda e nota fiscal eletrônica no consumo das famílias. Você dá para cruzar o imposto de renda com o consumo das famílias no futuro. Estou falando de futuro, ponto futuro. Esta casa, cumprindo o seu papel, socializando o conhecimento, democratizando a participação da sociedade organizada brasileira, tem a honra de recebê-los para essa segunda mesa do grupo de trabalho do PL, que trata da regulamentação do IVA 5.0, o imposto que vai ser o mais moderno e mais seguro do mundo. A reforma é uma sinergia de todas as atividades da economia para beneficiar o povo. É o povo mais massacrado no mundo com tributos de consumo é o Brasil. Massacrado, vilipendiado, que paga a maior carga tributária, arrecadada e não arrecadada. Ele tem que pagar tudo, e o custo burocrático. Então, o ganho vai ser um ganho de escala, para que lá no ponta o produto seja mais barato, com menos imposto, para todos ganharem. Obrigado, Luiz Carlos. Caro Eurico, sem palavras para dizer do histórico maravilhoso que você resgatou. E estas audiências têm o caráter de colocar nos anais da casa essa luta de mais de 30, 40 anos. Desde a Constituição de 88, lá o IPEA já tinha um projeto do professor Varsano e Fernando Rezende, e que era um IVA. Eu, em 91, apresentei meu primeiro projeto de IVA estadual. E de lá para cá, a luta continuou. Como nós não fizemos o IVA, fizemos o Simples Federal e depois o Super Simples Nacional em 2006, que eu tive também a honra de ser relator. O MEI, o Simples, a Lei de Exportação. Mas a gente olhava que todas as reformas fatiadas não levavam ao ganho para
para o Brasil. Estou com soluço, porque eu tomei umas injeções ontem para tirar a dor, um pouquinho de soluço. Então, somente a soma dessa grande mudança que vai fazer com que o Brasil realmente destrave a economia. Então, vocês criaram o CECI, nós criamos, eu e o Miguel, o Destrava Brasil. Então, vai se destravar o Brasil. As homenagens justas que você fez, mas eu quero agregar. Aqui, o pessoal nosso da Casa, da Câmara e Senado, não tem o nome do Senado, Fabiano Nunes, o Marco Antônio, o Aurélio Paulos e o José Ivande Araújo, consultores que ajudaram, né, lá atrás, outros, a 293, 45, a 110, e eu não tenho dúvida que a consultoria da Câmara e do Senado é de altíssimo nível. Todas essas mudanças que vão acontecer vão passar pelas mãos deles. Né? As academias que estão... Eu não tenho dúvida que a academia é saúde, né? Pelo menos no IVA. Imposto de renda é outra briga antiga, né? Mas pelo menos para tratar do IVA, sim. A questão da cultura, realmente não pode usar o IVA mais, o IBS-CBS. Então, nós, legisladores, queremos ajudar o setor, né, Passarinho? Vamos ter que criar uma nova lei, talvez uma emenda constitucional, criando um fundo, né, com um percentual equivalente ao de hoje, mas não dentro do IVA, que não tem mais guerra fiscal. Não tem mais incentivo fiscal. Nós temos que dar o incentivo fiscal para o consumidor final. Para o consumidor final. Talvez, né? Então, esses projetos de esporte, educação e cultura no IVA, tem que mudar a formatação, porque ele não tem caráter, ele é fiscal. Então, aqui se propõe a reforma tributária a mudar o sistema, diminuir o custo de tributação, simplificação, transparência, reenergizar toda a economia nacional. Eu não tenho dúvida que esse novo modelo, essa nova proposta vai colocar o Brasil também no ritmo do crescimento da década de 60, 70, que crescemos a 6, 7% ao ano. E nós estamos crescendo a 2% nos últimos 40 anos e nos últimos 10 a 0%. Então, todos estão perdendo. O PIB desse ano é igual ao PIB de 2014. Então, e quando esse modelo entrar em vigor, o povo vai ter mais dinheiro para ir ao teatro, assistir um cinema, ir a um show, né? Vai consumir mais unidades. Então, é uma revolução econômica, como disse o Eurico, o Miguel Aboab, que estava aqui conosco, que honrou com a sua presença, e ele está com as ideias para antecipar até a vigência, né? Hoje à tarde ele vai estar com o API, né, para algumas ideias, para ir tomando providências, porque o SERPRO e toda a estrutura do governo já estão trabalhando. Eu quero dizer que na medida que você cria exceções, como o Eurico colocou, digamos que nós temos 1 milhão de itens que são vendidos, de bens e serviços à população. Se você reduz a alíquota de 100 mil, você tem que aumentar em 90 mil. Porque no final do dia, no final do ano, a população vai ter que pagar aquele mesmo valor. Tem algumas questões que são fundamentais. Educação, saúde, transportes, habitação e alimentação é direito do cidadão e dever do Estado. Esse rol da lista de saúde, para mim, foi um erro. Nós, legisladores, queremos desonerar a saúde. Queremos desonerar a saúde. Nós não queremos listinha como antigamente, como veio. Todos os itens da saúde, medicamento, equipamento, né, tem que estar dentro da desoneração. Essa é a vontade do legislador. Aí quando eu vi aquela lista totalmente confusa, me causou bastante preocupação. Tem que ser simples, tem que ser direto, transparente, isonômico, não trazer prejuízo, só ganhos para a sociedade, porque a saúde é ainda um gargalo a resolver. Com essa reforma, nós vamos diminuir o custo da saúde, que custa quase 10% do PIB hoje. Metade pública e metade privada. Então, nós também estamos preocupados com o SUS, porque são quase 500 bilhões por ano que os municípios e o Estado da União aplicam no SUS. Então, eu vejo que o GT aqui e a Câmara, né, vai olhar com carinho todas essas demandas que chegaram e tenho certeza que aquilo que é justo, esse GT e esta Câmara vai ser feito, né, dentro de um princípio de justiça fiscal e de isonomia, de transparência,
eu não tenho dúvida que nós estamos fazendo aqui uma história, uma revolução. Só isso, querido. Peço desculpa pelo soluço que saiu agora aqui, né? E é assim mesmo, a emoção é muito grande, viu, Eurico? Um grande abraço. Foco, força e fé em Deus, que tudo vai dar certo. Obrigado, Raul. Agradeço a presença e a valiosa contribuição de cada um dos convidados dessa primeira mesa da manhã, desta quinta-feira, aqui na Câmara dos Deputados, onde toda a sociedade organizada brasileira está apresentando seus pontos de vista, fazendo seus pleitos de forma democrática, transparente, socializando o conhecimento, ampliando o debate. Registro a presença do pai do Split, Miguel Abuabe, esse engenheiro do ITA, esse empresário catarinense que entregou à sociedade brasileira na PEC 293, está aqui, né, o Hildo Rocha, que presidiu a comissão especial da PEC 293, que eu tive a honra de ser relator, e onde introduzimos a cobrança eletrônica 5.0, que é o coração da reforma tributária, que vai ser totalmente automatizada 5.0. Esse é o futuro. E, através dessa automação, é possível ter o cashback, é possível ter a devolução dos créditos em tempo real, fazendo do Brasil, que é o último colocado do pior sistema tributário do mundo, colocando o Brasil entre os 10 melhores sistemas tributários do mundo após toda essa aprovação. Mas ressalto que o coração é a cobrança eletrônica, impessoal, atemporal, onde as empresas não terão mais a obrigação de fazer o ato declaratório nem o autorrecolhimento dos tributos, né? Vai ser totalmente automático, mecanizado, e para isso tem um grupo enorme de gente trabalhando no governo federal, no CONFAS, nas secretarias municipais, e o Miguel é o que tem essa experiência consagrada, porque ele 50 anos de experiência no mercado de digitalização. Então, eu quero agradecer de público e parabenizá-lo. Agradecendo a presença de todos, honrados, está a Câmara dos Deputados, com a presença de todos vocês, nesse momento histórico de grande mudança da economia brasileira, a mais importante mudança econômica do século XX e XXI. O deputado Júlio Lopes teve que viajar e me pediu que entregasse um documento no pleito das academias. Então, o deputado Júlio Lopes, um deputado que tem o respeito nosso, em favor do pleito das academias. Eu também endosso esse pleito porque, sem dúvida alguma, aumenta a capacidade de trabalho. As academias, hoje, ela faz parte, né, além do café da manhã, você faz a ginástica e já sai pronto para o trabalho, né, aumentando a produtividade e extrai resultado extraordinário na qualidade de vida. Só isso.